Bom dia, graça e paz, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Mais um dia, mais uma manhã o Senhor preparou para nós. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, quem queira acompanhar o Salmo 91, fique à vontade, tá? Eu vou dar início ao devocional, até a pastora Josiane se posicionar aí, se ela puder. O que habita nos esconderijos do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele tem varado o laço passarinheiro da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas e sobre suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Sim, pastor, um minutinho. A sua verdade é pavês escuro, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiu mil ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Por 17. O Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a haste e calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu livrarei e poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele, livrá-lo-ei, eu glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Quem vai louvar, então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve, precisando, louve, tá sofrendo, louve, não importa, louve, seu louvor invade o céu. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Mais uma oportunidade o Senhor nos concedeu, então temos que ser grato a Ele, né? Vamos louvar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus santo, fiel e poderoso, recebe este louvor, Pai, como final da minha adoração a Ti. Aleluia. Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo, de fracassos e derrotas. Aleluia, Deus. Tão sozinho e sem sorte, num vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Glória a Deus. Mas Jesus, que muda a história, já declarou tua vitória, só para te fazer feliz. Oh, Deus lindo, aleluia. O crente, quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. A tua oração tem valor. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações. Mesmo quando Ana orava, por um filho ela clamava, e o Senhor atendeu. Atendeu a Josué, quando orou o sol parou, mandou tocarem as trombetas, e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou. Aleluia, Jesus.
Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Salmos 126, versículo 6. Aleluia. O crente, quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada ali aconteceu. Deus ouviu suas orações. Mesmo quando Ana orava, por um filho ela clamava, e o Senhor atendeu. Atendeu a Josué, quando orou o sol parou, mandou tocarem as trombetas, e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo e não mudou. Aleluia, Jesus. É o mesmo e não mudou. Glórias a Deus. Agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor continue te abençoando rica e abundantemente. Tem alguém me ouvindo? Glória a Deus. Vamos estar orando, agradecendo a esse Deus maravilhoso, né? Porque Ele é o mesmo, não muda, não há variação nenhuma nele para ouvir o momento da palavra. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, te damos graças, Senhor. Obrigada, Jesus, por mais um dia, por mais uma manhã a qual o Senhor nos permite, ó Pai, estarmos diante da Tua presença. Senhor, nesse momento, ó Deus, pedimos ao Senhor, Jesus, que possa ter recebido com cheiro suave, Senhor, esse louvor em adoração, em gratidão ao Senhor, meu Pai. Pai, na beleza da Tua santidade, Senhor, dizendo que o Senhor é o mesmo, o Senhor não muda, meu Pai. O Senhor continua sendo, Senhor Deus, desde o princípio e será até o último, meu Pai, em nome de Jesus. Assim, Senhor Deus Santo, abra o nosso entendimento, abra a nossa mente para ouvir a Tua palavra, meu Deus. Abra os nossos corações, Senhor, para receber, Pai, e deixar, Senhor, cair a Tua palavra, Senhor, num coração contrito e quebrantado diante da Tua presença. E que assim, Senhor, mediante a Tua palavra, possamos sermos restaurados, meu Pai, fortalecido, meu Senhor, em nome de Jesus, Pai. E que possamos, meu Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, sermos alimentados em nome de Jesus. Pai, eu te apresento o presbítero Edson, o qual estará ministrando a tua palavra, Senhor. Seja com ele, usa-o, Senhor, poderosamente, Pai, porque eu sei que o Senhor já ministrou o teu coração e que seja a boca do Senhor para entregar a nós aquilo que o Senhor tem para revelar à tua igreja neste dia, em nome de Jesus. Assim nós oramos e agradecemos ao teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, presbítero Edson? 20 minutos aí para poder entregar aquilo que o Senhor tem falado ao teu coração. Amém? Amém. Lucas, capítulo 1, dos versículos 46 aos 55. O louvor de Maria. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque atentou na humildade de sua serva, pois eis que, desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento do seu coração, depois dos tronos os poderosos
e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. E auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou aos nossos pais, para com Abraão e sua posteridade para sempre. Deus seja louvado, por essa palavra. A jovem Maria foi escolhida por Deus para gerar o nosso Salvador. E ela reconheceu a grandeza de Deus, o poder de Deus, e louvou a Deus. A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Maria louva a Deus e o engrandece por se preocupar com os pobres desse mundo, por ele se importar com os mais humildes, e rejeitar os soberbos, os arrogantes, os orgulhosos. No Antigo Testamento, nós também vemos uma mulher se achegar a Deus em louvor, em oração, uma mulher chamada Ana, que iniciou a oração dizendo: meu coração exulta no Senhor. O rei Davi, no Salmo 103, ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. O profeta Daniel também glorificava a Deus nas suas orações. Em Daniel 9, versículo 4, ele diz: ah, Senhor, Deus grande e tremendo. Ele continuou: a ti pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto. Era assim que os santos de Israel oravam. Deus nos coroa de benignidades e de misericórdia, ele perdoa os nossos pecados, faz justiça e juízo a todos os oprimidos, e ainda nos enche de bens. O Senhor é longânimo e misericordioso, é piedoso e grande em benignidade, mas é terrível cair em suas mãos. Um dia Deus virá para julgar as nações. Cristo voltará em glória, no esplendor da sua majestade, para julgar todos os homens, todos os povos e nações. E ele não os julgará pela sua aparência, nem pela posição social que ocupa, ou pelas riquezas terrenas que possui, mas Cristo colocará nas balanças do santuário todas as nossas ações e as pesará com o mesmo cuidado que os banqueiros pesam o ouro. O Senhor é soberano sobre todas as coisas, ele enriquece e empobrece. Ele exalta o homem e o rebaixa. Ele tira os poderosos do seu trono e exalta os humildes. Ai dos príncipes corruptos, quando caírem nas mãos do nosso Senhor. Herodes era grande, era poderoso, era o rei da Judéia, mas Deus não escolheu a esposa dele para gerar o Salvador. Ele escolheu uma jovem, pobre, humilde, que morava numa cidade pequena, no norte da Galiléia, na cidade, ou numa pequena vila chamada Nazaré. E Maria, apesar de jovem, tinha uma percepção bem clara do poder e da soberania de Deus. Deus prevalece sobre todas as coisas e faz tudo o que ele deseja, da forma como ele deseja. E se há alguma glória em nós,
que seja a glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Deus contemplou a jovem Maria com uma graça maravilhosa. Ela foi escolhida entre todas as mulheres para ser a mais bem-aventurada e para gerar o Deus Filho, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Mas ela, em nenhum momento, se tornou orgulhosa, arrogante. Ela não trouxe a honra e os méritos para si mesma. Ao contrário, ela louvou a Deus com humildade, exaltando-o e atribuindo todos os méritos a ele, enfatizando a sua misericórdia, o seu poder e a sua santidade. Maria reconhece a si mesma como serva do Deus Altíssimo e dá graças a ele por ele exaltá-la. Por meio de Maria, Deus nos deu o Salvador. Jesus Cristo, que nasceu da Virgem, que nasceu santo e sem pecado. Jesus Cristo, que foi gerado pelo Espírito Santo, pela vontade do Pai, para nos salvar. Ele é a luz do mundo, é o Redentor, e é cheio de bondade, de amor, cheio de misericórdia e perdão para os pecadores que se arrependem e que se voltam a ele. Quando Maria visitou a sua prima Isabel, ao se encontrarem, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E até o João saltou de alegria no ventre da mãe dele, reconhecendo Jesus Cristo, o Salvador. A presença de Cristo nos enche de alegria. A presença de Cristo na nossa vida nos faz se alegrar, louvar, engrandecer a Deus. Ele produz em nosso coração a paz e a alegria que nós precisamos para viver uma vida segura e confiante. E Maria cita as Escrituras, ela cita o Antigo Testamento na adoração dela. Ela, como se a mente dela tivesse tomada pelo Espírito Santo e ele estivesse falando através dela. Veja que Maria conhecia profundamente a palavra de Deus e estava totalmente influenciada pelo Espírito Santo. Era como se o próprio Deus estivesse falando pela boca da Maria. Quanta honra e quanta graça transbordaram na vida daquela jovem, apesar de ser pobre, humilde. E se Deus honrou Maria, como nós poderíamos desprezá-la? A jovem Maria, cheia do Espírito Santo, louvou a Deus não com profecias, com adivinhações. Ela não falou coisas novas que ia acontecer, não fez promessas para ninguém. Ela apenas citou as Escrituras. Falou de Deus, dos atributos de Deus e das obras maravilhosas que ele fez pelo povo. Através de Maria, o Espírito Santo reforçou no Novo Testamento aquilo que ele havia falado no Antigo. Exaltou a Deus, as qualidades de Deus e os grandes feitos que o Senhor fez. Adorar e glorificar a Deus é falar do que está nas Escrituras. Pregar é pregar o que está nas Escrituras.
Nós não podemos pregar as nossas experiências pessoais, as histórias que nós vivemos, ou que nós vimos ou ouvimos falar. Pregar a palavra de Deus não é falar o que eu tenho no meu coração, não são os meus sentimentos, mas é o que está escrito na Bíblia Sagrada. A palavra de Deus é pura, verdadeira, jamais erra. Os meus sentimentos e o meu coração já não são tão confiáveis. Deus mandou te dizer, não, Deus só mandou dizer o que está escrito na Bíblia. Deus só mandou pregar o Evangelho. Deus é todo-poderoso, grande, e fez tantas coisas grandiosas, tantas obras maravilhosas. É dele que nós devemos falar. Falar do Pai, do Filho, falar do Espírito Santo, falar da obra redentora, das maravilhas que Deus fez. E é assim que Maria louvou a Deus, é assim que Davi, Daniel, Ana, eles louvaram a Deus por quem Deus é. E Maria ainda louvou a Deus pelo que Deus fez pelo povo de Israel, libertando-o da escravidão do Egito de forma temível e grandiosa, e os abençoando e os enchendo de bens. E ela ainda exaltava o Senhor pelo que ele faria pelos pobres e humildes, rejeitando qualquer expectativa de privilégio para os mais ricos. Adorar a Deus é falar dos seus atributos, das suas obras. Quem é Deus? E o que Deus já fez pelo seu povo? Fazer profecias, prometer coisas que Deus não prometeu, ou sonhar com coisas que temos no coração, não é louvor, não é adoração. Tudo o que precisamos é engrandecer a Deus. Tudo que pensamos, que falamos e que fazemos devem ser direcionados a Ele e não a nós mesmos. Adorar homens, falar de homens, pode ser idolatria, né? Só há um Deus, e Ele é o foco do cristianismo. Ele é o centro das nossas vidas. Se Deus nos salvou e nos enche de bênçãos, devemos ter o coração cheio de gratidão e adorar, bendizer, exaltar o tempo todo o nosso Salvador, com o coração cheio de alegria, cheio de amor por Ele. Amando Ele, não as coisas que Ele dá para nós. Maria adora a Deus pela salvação do seu povo, que foi dado pela misericórdia de Deus. Foi dada por seu amor, pela sua fidelidade, apesar da rebeldia e da desobediência dos homens. Como Maria era pura e sincera, né? E como nós somos egoístas, interesseiros. Nós somos pecadores e só fomos salvos pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. E por isso devemos gratidão total a Ele. Precisamos nos arrepender e nos voltarmos a Deus e buscar sua face com sinceridade e com amor pelo reino, pela vontade dEle. Pois esse sistema de coisas, onde os ricos e poderosos governam, logo acabará. O fim está próximo.
E tudo isso dará lugar ao reino eterno de Deus. E é isso que nós devemos buscar. É preciso juntar tesouros no céu, buscar o reino de Deus, se arrepender, pedir perdão e clamar pela misericórdia divina, para que naquele dia, quando Cristo voltar, nós sejamos encontrados vestidos com as suas vestes de justiça e com elas ser livrados da condenação e herdar a vida eterna ao lado do nosso Salvador. Temos visto muitos crentes carnais, buscando coisas terrenas, atribulados com as coisas desse mundo, esquecendo que há uma vida eterna, esquecendo que nós não somos desse mundo, que somos peregrinos dessa terra, e que nosso alvo é Cristo e é o reino de Deus. E no final do texto, Maria ainda se lembrou que o nascimento do filho dela era o cumprimento da aliança que Deus havia feito com o homem, lá no Antigo Testamento. Deus havia prometido que enviaria o seu filho para nos salvar e que daria o Espírito Santo para habitar em nós. Deus é maravilhoso, ele nos enche de riquezas. Nós já temos o que precisamos. Nós fomos salvos, fazemos parte do reino de Deus e somos templo do Espírito Santo. Por que nós vamos nos dedicar a buscar coisas materiais, encher os nossos cofres de bens, de riquezas terrenas? O Espírito Santo nos selou, ele nos santifica e ele garante a nossa permanência em Cristo até o dia em que nos encontrarmos com ele e sermos glorificados para viver eternamente junto com o nosso Rei. Esse é o alvo do crente, é a vida eterna. Deus nos livra do sofrimento, nos livra das decepções, não importa quais sejam os seus problemas. Confie em Jesus Cristo como seu libertador. Entregue a ele, em oração, todas as tuas preocupações. Entregue a ele todas as tuas dificuldades. E alegre-se na infinita misericórdia de Deus. Ele nos liberta do pecado, da tristeza, nos liberta da angústia e nos dá a vida eterna. Então, vivamos para Deus com alegria e cantemos louvores a Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele a glória eternamente. Amém? Deus seja louvado por todas as coisas. Amém, glória a Deus. Obrigada, presbítero, que o Senhor continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família e a sua saúde, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar orando, agradecendo esse Deus maravilhoso, né? Porque assim, como bem o irmão disse, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós devemos a ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Eu quero convidar aqui a pastora Maria José Nilde para estar fazendo a oração final e dando a bênção apostólica, amém? Se puder. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Oremos. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, graça te damos, Pai amado, Pai querido, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos dado, aleluia, Jesus, sabedoria. Eu te agradeço por cada vida aqui, cada família representada, Senhor, cada um no seu estado, na sua cidade, na sua casa, mas todos no seu propósito, Pai, de adorar, glorificar e agradecer a Ti, Pai.
por tudo que o Senhor tem feito, pelos livramentos ocultos, escondidos, por aquilo que nós vimos também, Senhor. Eu te apresentar a empresa presente de Deus, Pai amado, Pai querido. Vai visitando cada maquinário, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Cada cooperador desta empresa, Senhor. Da pessoa que limpa, da pessoa que organiza, da pessoa que desenha, da pessoa que costura, Senhor. Dos diretores, Pai amado, Pai querido, dos cooperadores, vice-diretores, Senhor. Visita os teleiros de cada um, visita a mente, visita o coração, pois Tu és o Deus, Senhor, que sonda a mente e o coração do Teu povo e conhece a necessidade de cada um. Aleluia, Jesus. Eu te apresento cada pessoa aqui que tem pedido, Pai, por alguém que se encontra enfermo, Pai amado, Pai querido. Vai visitando esta pessoa, Pai amado, Pai querido. Vai tocando do alto da cabeça a planta dos pés, Senhor, mas todavia seja feita a Tua vontade e o Teu querer. Eu te apresento as causas na justiça, Senhor, que muitos têm pedido, Pai, para que o Senhor venha ao Teu socorro, pois o Senhor sabe, Pai, qual a necessidade e o tempo certo de agir. Eu te apresento o presbítero Edson, Senhor, toma ele nas Tuas mãos. Tu conheces, Senhor, a necessidade do Teu filho, sabe o que ele tem colocado nas Tuas mãos, o que ele tem pedido, Senhor, a respeito da saúde dele, Pai. Mas nós sabemos que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus, e o Senhor, esse tempo é Teu, nada foge do controle das Tuas mãos. Nos fortalece cada dia mais, Senhor, aumenta a nossa fé, a nossa esperança em Ti, que nós não venhamos olhar para a direita nem para a esquerda, mas continuemos marchando para o alvo que se chama Jesus Cristo. Se apresenta a pastora Amália, pastora Josiane, as pessoas que estão à frente, todos os colaboradores, levitas, ministrantes da palavra do Senhor, aqueles que são ouvintes, mas que vieram receber da Tua parte, Pai. Que o Senhor fortaleça cada dia mais, que a Tua palavra continue falando conosco no decorrer desse dia. Continue conosco, Pai, não só hoje, mas todos sempre, Pai, nos dando direcionamento, posicionamento do que temos que fazer. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a igreja diz amém, graças a Deus. Amém. Coloca as suas mãos na posição de receber. Amém. Amém. Glória a Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja conosco, não só hoje, mas para todos sempre. Aquele que crê e recebe diz amém. Estão todos abençoados em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Um excelente dia cheio da presença do Espírito Santo para todos nós. Obrigado Amém. pela oração. Glória a Deus. Glória a Faça Deus. do que o melhor no nome de Jesus, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Você não está só. Você tem um amigo Espírito Santo ao teu lado para poder interceder por ti em tudo, em nome de Jesus. Amém? Fiquem todos com Deus. Até amanhã, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Deus abençoa. Amém. Glória a Deus. Ótima semana Amém. a todos.